Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Callas. Eu vou falar um pouquinho de Diebold e Star para vocês, dois lançamentos que a gente tem e que estão aqui no fórum. Bom, o primeiro lançamento, está meio ecoando aí, você dá uma... O primeiro lançamento que a gente vai falar é do PC. A gente está, em janeiro desse ano, lançamos o PC, esse Verus Compact. É um PC bem compacto, um gabinete bem pequeno, fininho, é um mini ATX, né? Uma placa Foxconn, o layout da placa foi feito pela Diebold e a Foxconn produz essa placa para a gente. O processador é um processador Atom Intel Dual Core com Hyperthread. Isso significa que você consegue duplicar o processamento, então ele, em vez de 2 núcleos, ele cria mais 2 núcleos virtuais e com isso ele consegue ter um processamento mais rápido. Ele tem 2 slots para memória, então você consegue ampliar a memória de 1 para 4 GB. Ele tem também uma PCI para você poder colocar mais seriais, se for o caso, né? E um HD de 160 GB, né? É um HD bom para automação comercial. É uma máquina voltada para automação comercial mesmo, né? Então, mesmo sendo um Atom, ele não há necessidade de refrigeração. A gente desenhou a placa com um cooler sobre o processador. E por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que esse PC ele acaba indo para debaixo de um balcão, o pessoal coloca coisas em cima, blusa, caixa, sacola. Então, ele pode ficar lá embaixo, não vai ter problema nenhum de superaquecimento. Ele também tem uma economia de energia, 45 watts de consumo. Isso também faz com que a fonte não dissipe tanto calor. E mesmo assim, a gente colocou uma fonte com um cooler bem reforçado. Isso faz com que a fonte não aqueça, né? Esse PC está ligado desde ontem aqui no stand, e se você for lá colocar a mão na fonte, você vai ver que a fonte está bem gelada, assim, tá bem fria mesmo. Outro diferencial desse PC é as interfaces, né? Ele tem interface paralela, 2 interfaces seriais, 4 interfaces USB na parte traseira e 2 na parte frontal, certo? Isso já deixa o produto preparado, né, para automação comercial. Outro diferencial é a conexão Ethernet, né, a gigabit. Ela é de 10/100/1000, que dá maior velocidade também de comunicação. Tem 1 ano de garantia, acompanha mouse e teclado, e a gente tem 3 versões desse PC. Uma versão só o hardware, outra versão com Windows 7 Professional, e a outra versão já com um HD de 320, com o leitor e gravador de DVD, e 2 GB de memória RAM. Então, e também o Windows 7. Então, são 3 as versões desse produto. Certo? Bom, o outro produto que eu vou falar para vocês é a TSP 143 GT, que é essa impressora aqui. Essa é uma impressora bem rápida, imprime em 250 milímetros por segundo de velocidade. Mas o grande diferencial desse produto, né, é a robustez, né? É uma impressora
extremamente robusta. Você não tem antivandalismo, né? Eu costumo chamar que é antivandalismo essa impressora. Ela, além disso, ela vem com alguns diferenciais. Alguns acessórios já vêm na caixa da impressora. Esse adesivo aqui, ele protege o botão para evitar que a impressora seja desligada durante a utilização. Ela também vem com este separador que, colocado aqui, você consegue utilizar bobina de 57 milímetros ou 80 milímetros de largura. Ela também vem com esse suporte para você pendurar na parede a impressora, né? E ela também vem com 4 adesivos para você colar aqui e utilizar a impressora em pé também na mesa. Então, em situações de pouco espaço, ela pode trabalhar em pé. Mas o mais importante dessa impressora não são esses acessórios, e sim este CD que vem junto com a impressora. Esse CD faz toda a diferença do produto. Essa impressora, ela é capaz de... Ela é só USB, mas ela é capaz de emular, esse software é capaz de emular uma serial. Então, você entra no software e tem lá, porta serial. Você adicionar porta, põe lá com 1 e pronto. Tudo que for para com 1, ele vai jogar para USB e a impressora vai imprimir. Outro diferencial é que você consegue armazenar um banco de imagens. Então, você consegue colocar várias imagens e você pode utilizar essas imagens. Você consegue colocar uma imagem no cabeçalho, uma imagem no rodapé e uma imagem em difusão, ou marca d'água. Tudo isso daí você consegue fazer através desse software. Além disso, você também consegue fazer múltiplas cópias. Então, você pode programar o sistema para, por exemplo, um delivery. Você quer fazer uma cópia para o pizzaiolo fazer a pizza, uma cópia para mandar para o bar lá, para separar a bebida, e uma cópia para o cliente. Então você consegue fazer 3 cópias num único comando de impressão, e cada uma dessas cópias você pode fazer de forma diferente. Você pode colocar, por exemplo, no cabeçalho, pizzaiolo, e você vai lá para o pizzaiolo. A outra você pode pôr no cabeçalho bar, vai para o bar. E a outra, você pode colocar o logo da pizzaria, uma marca d'água, uma promoção, a cada 10 pizzas ganha uma e tal. Então, você consegue fazer isso através desse software de forma muito simples e muito fácil, entendeu? Então, isso daí é um grande diferencial que essa impressora também apresenta. Ela também é capaz de substituir textos do seu cupom. Tudo isso que eu estou falando, você faz sem ter que mexer no aplicativo que o cliente tem. Então, não precisa ligar para a software house, pedir para a software house colocar o cabeçalho e tal. Essa impressora faz isso. Na verdade, isso daí é um diferencial que muitas vezes a software house não quer fazer ou não tem tempo para fazer, porque incomoda um pouco, né, ter que ficar mexendo no software, colocando o cabeçalho, tirando o cabeçalho e tal, administrando essa questão. Então, esse software facilita, né, todo esse trabalho para o cliente e, consequentemente, para a software house. Outra coisa que essa impressora também faz, né, esse software faz, é que ele registra, ela não é uma impressora fiscal, tá? Mas ela registra todas as impressões feitas na impressora. Então, se você tem lá um dia inteiro de trabalho, você consegue ir nos registros e colocar a data da pesquisa que você quer fazer, e você consegue verificar todos os cupons impressos na impressora, tá certo? E se você quiser reimprimir
alguns desses cupons você consegue reimprimi-los também, né? Outra coisa é que quando você põe a impressora em pé ou na parede, ela vai fazer a impressão de ponta cabeça. E esse mesmo software consegue fazer a inversão da impressão, certo? Então, vai imprimir certinho, no sentido correto, né, de impressão. Então, é um produto bem diferenciado, que eu acho que na hora que você vai vender uma impressora, se você vai apresentar uma impressora e vender uma impressora térmica normal, essa impressora você vai vender muito mais do que uma impressora térmica. Você vai vender uma impressora térmica e uma solução que facilita a vida do cliente. Então, esse é um grande diferencial e por um custo bem razoável, porque ela não custa muito mais caro, ela custa um pouquinho mais caro do que uma impressora igualzinha a essa padrão, né? Então, é muito interessante. Quem tiver interesse em conhecer esse software e até ver como é o funcionamento dele, que é muito simples, pode seguir até o stand lá, que eu terei o imenso prazer de apresentar para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio, represento a Eugin aqui no Sul. Hoje a Eugin é uma empresa que fica em São Paulo, tem fábrica em Mogi das Cruzes e Manaus. São 9 áreas de atuação, Produtos da Kennel vêm pela Eugin, cozinhas planejadas, refrigeração, ar-condicionado. Automação comercial, que a gente representa aqui, é uma das 9 áreas da Eugin. São mais ou menos 1.500 funcionários, 70 mil metros quadrados de área construída, E hoje a Eugin é um fabricante que tem o maior mix de produtos para automação comercial. Temos computador para automação, Celeron Dual Core 2.5 com 3 seriais, A gente sabe que a automação, o computador precisa de serial para impressora fiscal, para o leitor, para a balança. Temos gaveta, impressoras fiscais, impressoras não fiscais, leitores de código de barra. Hoje a Eugin fabrica o leitor Datalogic, que é uma empresa americana, fabrica o VS2200 em Manaus. Então é o único leitor fixo fabricado no Brasil. Então ele tem BNDES e Finame. A maioria dos mercados, mini-mercados, utilizam muito desse financiamento, que é BNDES e Finame, porque é uma das menores taxas de mercado. Temos o TEF também. Hoje a Eugin tem o TEF discado, tem o PayGo e tem o dedicado. Então tem um mix bem grande de produtos aí. É legal que a gente consegue vender hoje no checkout uma marca só, Impressora fiscal, gaveta, leitor, CPU, TEF com um fabricante só. É diferente de fazer uma salada de fruta, gaveta de uma marca, CPU de outra, impressora fiscal de outra. Hoje a gente consegue vender o mix completo. Então eu vou falar para vocês aqui tá as 2 fábricas, Mogi e Manaus. Começar falando do leitor QuickScan 2100, QD 2100. A tecnologia desse leitor é captura de imagem. Ele concorre com a tecnologia laser. Qual o diferencial? Aproximadamente 4 vezes maior a velocidade de leitura. Ele tira uma foto do código, então ele tem uma velocidade mais rápida. Mais ou menos 270 scans por segundo contra 40 da concorrência. Esse leitor é resistente à queda, então você pode deixar cair no chão até 1,50 m, que ele não vai quebrar. Ele não tem espelhinhos que nem laser, que acaba se desregulando. Então ele é resistente à queda. Lê nota fiscal eletrônica, lê a DANF, lê código de barra. Hoje a gente tem a opção saída USB. Ele lê código rasurado. A gente participou de uma concorrência, uma loja de calçados, onde o código de barra é embaixo dos sapatos. Então a mulherada ia lá, experimentava o sapato e acabava que aquele código ficava rasurado. Então foi o único leitor que foi aprovado, foi homologado, porque ele recupera o código e faz a leitura. Então esse é o nosso leitor 2100. A gente fabrica em Manaus também. Então também tem Finame e BNDES, caso vocês necessitarem que o cliente pague nessa condição de financiamento.
Nosso outro lançamento é a impressora fiscal K. Né? Então, hoje, o principal argumento desse produto é a compactação do cupom. A gente sabe que hoje as impressoras térmicas, elas possuem duas memórias, memória fiscal e memória MFD. Memória fiscal armazena todos os totalizadores, e a memória MFD armazena os cupons emitidos no dia. Né? Como é que é? A memória de micro, quanto maior for a memória, mais informação vai caber. Memória de impressora fiscal, MFD é diferente. Por quê? O GIN compacta, imagina o cupom aqui, a gente compacta o cupom, depois manda lá para dentro da memória. A gente sabe que tem fabricantes de impressora fiscal que chegam até 1 GB de memória. Mas por quê? Porque eles não têm compactação. E quando você não tem compactação, no final do dia, na hora de tirar uma redução Z, eu sei, tem casos de mercados que tem que fechar as portas e deixar a impressora ligada, emitindo a redução Z. Ou então tem que pagar a hora extra para o funcionário ficar lá esperando a redução Z ficar pronta. Aí o GIN, como tem uma boa compactação, redução Z no final do dia vai ser bem mais rápido do que a concorrência. Então, o argumento que a gente tem nessa impressora é o seguinte: se a memória MFD esgotar antes de acabar a memória fiscal, aí o GIN troca sem custo para o cliente. Então, hoje ela tem mais ou menos, ela tem 2.240 reduções Z. Dá mais ou menos ali, se o cliente trabalhar de segunda a sábado, 7 anos e 2, 3 meses, aproximadamente. Se a memória MFD esgotar antes de 7 anos e 2, 3 meses, aí o GIN troca sem custo para o cliente. Então, eu acho que é um argumento. Eu não ouvi falar nenhum outro fabricante que tenha esse argumento aí. A gente sabe de alguns mercados aí que 2, 3 anos está esgotando a memória MFD, e aí o cliente vai gastar lá 800, R$1.000 para colocar uma outra MFD. Então, é um principal argumento desse equipamento. Velocidade de impressão 200 milímetros por segundo. Então, ela é bem rápida, né? Na hora de tirar uma leitura X, na hora de fazer uma transação de TEF, o papel sai bem rápido. Na hora da venda, não, né? Na hora da venda depende. Tem que passar no leitor, ler, passar na automação e aí que imprime. Na hora da venda, todas as impressoras são bem parecidas à velocidade. Ela é mais rápida na hora de tirar uma leitura X ou uma transação de TEF. Todas vêm com guilhotina e serrilha, USB e serial, né? E o mecanismo dela, ela é revestido com 2 milímetros de aço inox. Então, é uma impressora bem robusta. Para vender para o supermercado, é um excelente produto. Então, esse é o nosso um dos principais lançamentos desse ano, é a impressora fiscal K. Está homologado com a maioria dos software houses, com as principais do mercado. Né? A gente tem credenciadas em todo o território nacional. Né? Tem o Vale Lacre também. Né? A gente paga o Vale Lacre, então o lacre já está dentro do custo. Então, é o nosso outro lançamento, a impressora fiscal e o QD 2100. Gostaria de convidar todos a passar no nosso stand ali da Eugin para trocar informação sobre qualquer produto da linha. Obrigado a todos aí, bons negócios. Senhores, muito boa tarde. Meu nome é Luiz Roberto Viega, eu sou gerente de negócios da Interage S.A. Então, um breve histórico da empresa, para quem não conhece. A nossa empresa ela é fabricante de soluções para a área de segurança da informação, conectividade e gerenciamento de redes. A nossa empresa está no mercado desde 95. A matriz fica sediada na cidade de Porto Alegre. Nós temos filial própria em Caxias do Sul e São Paulo. Então, hoje nós temos soluções voltadas, como eu falei, para a área de segurança da informação. Nós atendemos hoje desde o mercado corporativo ao mercado doméstico. E nós temos ainda a Interage Service, que utiliza todo o conhecimento e especialização para oferecer uma série de opções que vão de uma consultoria para a definição da infraestrutura de segurança à terceirização total da área de TI. Então, é importante ressaltar que a Interage oferece também uma retaguarda adequada para as revendas nessa parte de infraestrutura de segurança. Então, nós temos um produto aí que a DN está fazendo distribuição a nível Brasil, que vem de encontro com algumas necessidades de mercado. Até tem essa chamada que é bem interessante aqui. O TEF do seu cliente parou, e agora? Se ele estivesse usando o Gate Pro Connect, isso não iria acontecer. Então, os senhores devem estar acompanhando as tendências. Hoje nós temos TEF baseado em IP,
Nós temos outros movimentos no mercado, como a nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico. Então, cada vez mais, a internet está se tornando missão crítica para os negócios. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do GatePro Connect. O que esse produto faz? Um dos principais benefícios, tá? Ele provê de forma simples e segura a comunicação de dados entre os pontos de venda do servidor TEF, usando a segurança da VPN. A VPN, na realidade, ela cria uma rede privativa virtual. O GatePro é uma suíte de segurança, gerenciamento e conectividade de redes. Então, ele tem, na realidade, uma aplicação bem ampla. Nós estamos falando aqui muito de TEF, tá? Mas ele tem uma aplicação bem ampla. Hoje, ele é composto por vários módulos. Aqui eu tenho o módulo de firewall, para proteger a rede do cliente contra um acesso não autorizado, uma invasão. Eu tenho a VPN para criar essa comunicação de dados de maneira segura, utilizando a internet como meio físico. O que mais que eu tenho nesse produto? Eu tenho o QoS para qualificar a banda do cliente e o Dual Link, que é a principal funcionalidade hoje, é uma das funcionalidades que vende o produto, tá? O que acontece hoje também em outro fator? Ele reduz os custos de comunicação do cliente final porque ele utiliza conexões internet, como a DSL, 2G e 3G. Então, hoje, como o TEF está indo também para IP, o que acontece? Se falhar o link do cliente, automaticamente pode comprometer o negócio dele. Nesse momento que falhar o link, não tem venda, ele não vai conseguir passar o cartão. Então, o GatePro oferece os recursos, os mecanismos necessários para manter o ambiente do cliente disponível. O que mais que nós temos aqui? Contingência na comunicação de dados, sem parar o TEF. Monitoração permanente dos links e disparos de alarme. No caso de falha de um dos links aqui no GatePro, ele chaveia automaticamente para um link secundário e avisa o administrador por e-mail sobre essa queda do link. A solução ela é fornecida em Appliance, incorpora as principais tecnologias de segurança aí do mercado, em conformidade com o PCI. Ele é adequado também para aumentar a segurança, controle de acesso à internet, conectividade e disponibilidade de redes corporativas. A interface dele é em português. Tá? Então, é uma interface amigável, onde o administrador não precisa conhecer Linux, não vai digitar nenhuma linha de comando, é bem simples mesmo. Nós temos outros serviços agregados, como os updates automáticos, backup automático do sistema. Você pode ter, por exemplo, uma cópia do GatePro que foi implementado no cliente de vocês no data center. Então, o meu downtime hoje, meu tempo de parada é um dos menores do mercado. E o Live CD, onde eu crio uma imagem daquele GatePro que foi instalado no cliente final. Aqui tem um exemplo prático, viu, de uma aplicação TEF com redundância sobre VPN baseado na internet. O que nós temos aqui? Eu tenho o GatePro Connect no ponto de vendas, tá? No caso, o link primário, o link principal aqui na ilustração é um ADSL, é uma banda larga convencional. E de redundância aqui nós temos um 3G. Então, se o ADSL por algum motivo falhar, ele faz o chaveamento automático para o link 3G. Ou seja, o negócio do nosso cliente não vai parar. Então, ele vai continuar com o TEF dele no ar, vai continuar com o TEF ativo. Outra aplicação também que nós temos para o GatePro, que é muito utilizada, é para quem usa sistema multilojas. Como nós utilizamos a internet como meio físico, então é possível utilizar essas VPNs também para trafegar dados, para ter controle de acesso web. Como eu falei, né, a aplicação do produto em si é bem ampla. Está aqui o menu de navegação do produto. Essa é, como eu falei para vocês, é um produto amigável, manual em português, interface gráfica de configuração em português. E alguns valores agregados ao produto aí. O que nós temos hoje aí de serviços agregados? Então eu tenho um agente de monitoração,
integrado no produto, onde ele emite um alarme no caso de falha dos links. Eu tenho atualizações automáticas, que são os updates e upgrades de versão. Nós temos também o backup centralizado das regras. Você pode fazer no nosso data center ou na rede local do seu cliente. Nós temos também retaguarda na parte de treinamento, suporte e o Live CD. O Live CD é uma maneira rápida para restabelecer o ambiente do cliente também, sem necessidade de instalação física do Gate Pro. Então, eu convido os senhores a passarem no nosso stand aí e se tiverem alguma dúvida, nossos consultores estarão à disposição. Por enquanto era isso. Muito obrigado.